Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, sou consultor, facilitador e palestrante em gestão financeira. Sou sócio da Saron Consultoria. Sejam bem-vindos ao encontro Economia sem Economês. Nós vamos falar sobre uma indagação da sociedade como um todo, das famílias de um modo geral, famílias que têm salário médio de R$ 1.200 a R$ 1.500. Essas famílias se perguntam, e a sociedade de um modo geral também tem se perguntado, por que medidas judiciais, reformas administrativas, trabalhistas, reformas de cunho econômico-financeiro aplicadas no Brasil ainda não surtiram efeitos práticos no orçamento dessas famílias. Por que isso não aconteceu ainda? O noticiário, constantemente nós temos tomado conhecimento de muitas medidas que foram tomadas ao longo dos anos, principalmente do governo anterior para cá, mas de prático mesmo, para que traga sucesso, que traga capacidade de pagamento, melhoria do consumo dessas famílias, das quais eu me referi, esses efeitos práticos não aconteceram ainda. Que medidas foram essas? Vamos citar algumas mais conhecidas. Lava Jato, impeachment, prisão de autoridades e empresários, reforma trabalhista, eliminação ou fusão de ministérios que aconteceu neste governo, medidas de combate à criminalidade, a lei de liberdade econômica sancionada recentemente pelo presidente Bolsonaro, medidas de combate à corrupção, entre outras. Poderíamos citar outras, mas essas são as mais conhecidas, as que aconteceram com mais evidência, que estão na mídia, estiveram e estão na mídia, no noticiário, de forma mais evidente. Muitas dessas medidas só alimentam o desejo de justiça dos brasileiros que se viram e se veem enganados por autoridades, por empresários que deviam zelar pela ética e pelas boas práticas de gestão. Então, muitas dessas medidas só alimentam esse desejo de justiça por parte dos brasileiros. Outras medidas recuperam os recursos desviados da Petrobras e de cofres públicos. Esses recursos são desviados quando eles são recuperados, e a gente sabe que só parte desses recursos foi recuperada. Esses recursos vêm aportar, vêm cair dentro do caixa do Tesouro Nacional, dentro do caixa da gestão pública, principalmente da União, e vem cair no caixa da Petrobras. Ou seja, não traz nenhum efeito prático para as famílias. No caso da Petrobras, alivia, diminui o desequilíbrio de caixa, e como tem diminuído o desequilíbrio de caixa, mas efeitos práticos não. A gente haja vista o preço do combustível, que ele é pautado pela variação do preço do barril de petróleo, né? Uma cotação mundial, e também submete à variação do câmbio. Isso a gente sabe que em algumas oportunidades houve só aumento do combustível. Então não traz nenhum efeito para o orçamento das famílias. Às vezes o efeito é até negativo, porque se a gente considerar o combustível como uma necessidade de muitas famílias para abastecer os veículos, abastecer seus carros, isso termina comprometendo até o orçamento. Então benefício não traz. Vamos lá, seguindo aqui o script. Outras medidas otimizam a aplicação de recursos da máquina pública, amenizando o desequilíbrio do caixa na União. Então, na hora que o governo também toma medidas para otimizar a aplicação de recursos, isso termina valorizando, dando uma certa importância à gestão do caixa. Mas, para as famílias, isso não traz nenhum benefício. Ou seja,
Na hora que o governo realmente faz com que os recursos sejam aplicados de forma correta, na gestão da máquina pública, o benefício de imediato só é para o caixa da União ou, digamos, dos outros entes federativos, estados e municípios. Nenhum benefício para o orçamento, para a melhoria da capacidade de consumo das famílias. Outras medidas diminui a sensação de insegurança quando se combate o tráfico de armas, munições e drogas, e ações das facções criminosas são desarticuladas, né? Então isso só melhora a sensação de insegurança, ou seja, diminui a sensação de insegurança, mas efeitos práticos no orçamento, na capacidade de consumo das famílias, nenhum. Outras medidas estimulam os entes federativos a soltar, a flexibilizar a arrecadação, né? Nos municípios e nos estados, ou seja, tirando o peso sobre o cidadão, fazendo com que os negócios sejam abertos e sejam geridos com maior flexibilidade, ou seja, a carga tributária seja diminuída, ou algumas medidas de gestão, certo? Taxas ou medidas que emperram a abertura de negócio ou o desenvolvimento de negócio. Então são medidas como a lei da liberdade econômica. Elas flexibilizam, fazem com que o Estado solte as amarras, flexibilize essa gestão da máquina estadual ou da máquina municipal, né, para que os negócios fluam de maneira mais leve, que diminua o peso sobre os empreendedores. Mas efeitos práticos com relação à capacidade, o aumento da capacidade de consumo das famílias, nenhum efeito prático. Eu não estou querendo dizer com isso que todas essas medidas que eu citei e outras que eu poderia citar, que elas não são necessárias. Tudo isso é necessário, faz parte do alicerce para que o governo implemente outras medidas que venham ajudar, venham favorecer no aumento da capacidade de compra, de consumo, de melhoria, de impacto favorável no orçamento da maioria das famílias brasileiras. Então tudo isso é importante, né? Mas não é suficiente para que melhore essa capacidade de consumo das famílias, que traga efeitos práticos, mas são necessárias, são um alicerce para empreender outras medidas que no final tragam efeitos práticos para o aumento de consumo das famílias, que é o que realmente o povo necessita, é melhorar o consumo, né? Melhorar, aliviar o peso sobre o orçamento dessas famílias. Então, por que essas medidas não surtiram efeito até agora? E o que necessita fazer? Não surtiram efeito até agora, primeiro, porque a nossa economia é muito dependente do Estado brasileiro. Quando eu me refiro ao Estado brasileiro, pense em União, Estados e municípios, principalmente União. Há setores da sociedade que veem o Estado como único patrocinador das políticas públicas e somente o Estado é que deve correr riscos e tomar prejuízos. Então é uma economia que espera bastante pelas ações do Estado brasileiro como um todo, União, Estados e municípios. Essa dependência termina acomodando, digamos assim, a possibilidade de medidas que venham implementar, que venham favorecer esse aumento da capacidade de consumo das famílias. Segundo,
O Estado é eminentemente empregador e pouco empreendedor, com uma gestão ainda complexa e cara no âmbito de executivo, legislativo e judiciário, tanto de União como de Estado e de município. Então, é uma máquina pesada, complexa, cara, com o custo que hoje nós temos com executivo, legislativo e judiciário dos entes federativos para fazer o que se faz hoje, medidas tomadas, ações políticas implementadas, poderia se fazer com menor custo. Então é um custo muito alto para bancar esses três poderes. O Brasil tem um dos maiores custos de gestão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então é uma carga muito pesada e complexa que muitas vezes cria uma acomodação e cria espaço até para corrupção, e nós já vimos muito isso. Então é um fardo muito pesado que emperra a gestão, que dificulta a gestão, além de ser caríssima. O que acontece? Uma legislação também, a União, Estado e município, o nosso Código Tributário Nacional tem uma legislação tributária maluca, perversa, difícil de entender, muito complexa e que só favorece também. Primeiro o seguinte, dificulta o entendimento, e dificulta o entendimento dessa legislação, fica cara a gestão dos profissionais que se envolvem com o entendimento, com a otimização da aplicação dessas, digamos assim, dessas legislações para a arrecadação de tributo. Ou seja, o profissional de empresa, os contadores especificamente, quando vão analisar essa legislação, do que nós temos 3 âmbitos em que as empresas são submetidas com relação a regime tributário, né? E dentro desses 3 regimes tributários, os profissionais, os contadores precisam realmente entender muito bem como é que há esse posicionamento, como é que é feito. Há muitas mudanças, há muitas adições nessas legislações que dificultam sobremaneira o entendimento e o recolhimento correto dos tributos. Então encarece demais essa gestão. Então é uma legislação tributária muito maluca, muito perversa, principalmente com relação aos mais pobres, os empreendedores, os pequenos negócios e as famílias de um modo geral. Terceiro, por conta de uma grande dívida pública, principalmente a União, que são credores que emprestam dinheiro à União ou aos entes federativos de modo geral, como Estado e município, né? Para que esses entes federativos, União, Estado e município, paguem suas dívidas. Então, quando o tributo que é arrecadado não é suficiente para pagar as contas, né, dos entes federativos, principalmente a União, que a gente tem tomado conhecimento que a dívida pública é altíssima, a União, né, vamos pensar, o Estado brasileiro coloca títulos da dívida pública à venda, né, esses títulos, e arrecada dinheiro. Então é um capital emprestado pela sociedade, né, as pessoas que compram esses títulos da dívida pública, e esse dinheiro vai aportar no caixa dos entes federativos, principalmente a União. Isso vai encarecendo, né, as obrigações, a União fica com muito mais dívidas para ter que assumir, né? E sem contar que há desvios, há corrupção e aplicações de forma irresponsável. Então é uma gestão que realmente deixa
digamos assim, há um prejuízo na aplicação dos recursos, há um prejuízo no que diz respeito aos desvios de recursos, há margem para a corrupção, né? Então, essa dívida pública, ela dificulta cada vez mais a União, obriga cada vez mais a União que a União vá buscar dinheiro no mercado. E por conta disso, que a arrecadação não é suficiente para bancar os compromissos, né? E que cada vez mais a União tem a sua dívida aumentada, o Estado brasileiro fica com falta de capacidade de investimento. Investimento em obras de infraestrutura como estradas, pontes, água, saneamento, energia, comunicação, transporte, etc. Que se o governo tivesse capacidade de investimento, ou seja, não tivesse uma dívida pública tão alta, o governo, com esse tipo de investimento em infraestrutura, restabeleceria a confiança dos investidores e empreendedores privados e com isso haveria promoção de empregos, geração de empregos diretos e indiretos. Ok? Vamos lá. A reforma da Previdência, infelizmente, restabelece a capacidade de investimento do Estado somente a médio e longo prazo. Vocês tomaram já conhecimento, já é muito claro na mídia que a economia que a União vai fazer, certo? E desde que os estados e municípios também entrem nessa reforma da Previdência, esse ganho, digamos assim, essa economia, o governo deixar de desembolsar dinheiro vai acontecer ao longo de 10 anos. Ou seja, é um restabelecimento da capacidade de investimento que vai acontecer em função dessa economia proveniente da reforma da Previdência, vai acontecer só no médio e longo prazo. E nós precisamos para hoje, para que as famílias tenham aumento da capacidade de consumo o mais rápido possível. Conclusão, depois de tudo isso que nós comentamos, medidas, né, quais foram essas medidas tomadas, quais são os efeitos que elas podem surtir ou que já surtiram no âmbito das famílias, em função, e também comentamos sobre por que isso não aconteceu ainda, várias situações pelas quais, em virtude das quais esses efeitos não foram conseguidos, não foram observados de forma efetiva no aumento da capacidade de consumo das famílias. A reforma tributária é a única medida que pode trazer efeitos no curto prazo, se discutida e implementada ou implantada pela União, Estados e municípios rapidamente. A gente sabe que essa possibilidade, primeiro porque é uma discussão muito complexa, creio que ela vai ser muito mais complexa e delicada, que vai mexer com os 3 entes federativos, e você sabe que a economia dos entes federativos, a gestão dos entes federativos, União, Estado e município, como eu falei, são eminentemente empregadores, ou seja, o Estado brasileiro é eminentemente empregador, pouco empreendedor, então necessita muito de recursos da arrecadação, proveniente da arrecadação. Então vai ser uma discussão muito delicada, ninguém quer abrir mão do seu quinhão, da sua fatia, então eu acredito que vai ser uma discussão mais demorada do que a reforma da Previdência, muito mais delicada, mas somente a reforma tributária vai trazer efeitos práticos. Nós temos 3 classes de tributos no Brasil: impostos, contribuições e taxas. Os mais conhecidos da sociedade são Imposto de Renda e ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. O Imposto de Renda é de competência da União fazer a arrecadação e distribuição e aplicação.
E o ICMS é de competência dos estados para arrecadar, aplicar e distribuir junto aos municípios. O imposto de renda é um imposto progressivo, ou seja, quanto mais se ganha, mais se paga. Maior é a mordida sobre a renda, maior é o peso, o impacto sobre a renda do trabalhador. Há uma tabela progressiva que há a incidência, que mostra a incidência sobre as faixas de renda. Então é um imposto progressivo. Enquanto o ICMS é um imposto regressivo, paga mais quem ganha menos, ou paga menos quem ganha mais. Ou seja, o impacto sobre a renda é inversamente proporcional. É assim que funciona o ICMS na prática, tá? Diferente do imposto de renda. Enquanto o imposto de renda ele é progressivo, paga mais quem ganha mais, o ICMS ele é regressivo, paga mais quem ganha menos, ou seja, o impacto no ICMS ele é inversamente proporcional à renda do trabalhador. Ok? Vamos exemplificar. Pense aí numa pessoa com renda de R$ 1.500 e outra com renda de R$ 20.000. Ambas fazem uma feira de R$ 500. Aí você poderia me dizer, não, mas a pessoa que ganha 20 mil vai fazer uma feira maior do que quem faz a feira, maior do que a feira de quem ganha R$ 1.500. Não necessariamente uma pessoa que ganha R$ 20.000 vai fazer uma feira bem maior do que de quem ganha R$ 1.500. Isso não há relação direta, certo? Mas para efeito didático, compreenda que ambos vão fazer uma feira de R$ 500. Pensando no ICMS de 13% em média, porque isso depende muito do estado e da cesta de produtos que vai compor essa feira de R$ 500. Então vamos pensar no ICMS de 13%. Uma feira de R$ 500, 13% de R$ 500 dá R$ 65. R$ 65 dividido por R$ 1.500, isso representa 4,33% de uma renda de R$ 1.500. Ao passo que R$ 65 sobre R$ 20.000, R$ 65 é o valor do ICMS para uma feira de R$ 500. R$ 65 sobre R$ 20.000 representa 0,3%, não chega a ser 0,5% da renda de R$ 20.000. Então o impacto é bem menor. Então dá para entender que quem ganha menos paga quase 15 vezes quem ganha mais. Ou seja, é uma situação muito injusta. O peso do ICMS sobre quem ganha R$ 1.500 é bem maior mesmo do que o peso do ICMS de quem ganha R$ 20.000. Isso foi só um exemplo. E aí, se você pensar em outro tipo de incidência de ICMS, como a energia, que é um produto de cesta básica, o ICMS é 27% aqui no estado do Ceará. Então é um peso alto. E aí você pode imaginar outros também consumos, como telefonia, que é em torno disso também, em torno de 27% aproximadamente, posso até estar enganado no momento. Então então se você verificar várias cestas básicas, porque eu me referi a consumo de alimento, mas existe o consumo de combustível, existe o consumo, que no caso não tem o ICMS sobre o combustível. O combustível é PIS, COFINS e a CID, né? Mas você pode pensar em ICMS para energia, ICMS para comunicação, para transporte, porque o ICMS ele tem incidência sobre mercadorias e serviços, ou seja, comunicação e transporte. E aí eu dei um exemplo só para efeito de consumo de alimento, ok? Então é o seguinte, reduzindo o impacto dos impostos sobre o consumo, a perda de arrecadação será logo compensada,
com o aumento de consumo e geração de novos negócios, novos empregos, renda, consumo e arrecadação. Ou seja, no primeiro momento, com a redução dessa carga tributária sobre consumo, haverá uma perda de arrecadação, mas logo será compensada, ok? Pelo aumento de consumo, né? Que as famílias têm, em virtude da diminuição da carga tributária, muitos produtos vão cair vão ter a carga tributária de ICMS diminuída. Isso faz com que aumente a capacidade de consumo das famílias, e aumentando a capacidade de consumo das famílias, e outros que nem consumiam de forma adequada, passam a consumir mais, né? Então termina sendo compensada por esse aumento da arrecadação. E, consequentemente, geração de novos negócios, ou seja, empreendedores, quando veem que as famílias estão consumindo mais, são estimulados a abrir negócios. Isso há geração de emprego, havendo geração de emprego, há criação de renda, consequentemente criação de consumo e arrecadação. E a economia começa a fluir no curto prazo, a economia começa a ganhar peso, a ter um movimento robusto, ou seja, restabelecida a confiança por parte das famílias, por parte de empreendedores e por parte de investidores privados ou investidores externos, né? Então, são medidas que precisam ser tomadas no curto prazo. E a gente precisa entender o seguinte, que só tem sentido essas medidas se elas trouxerem efeitos práticos no orçamento das famílias. Se essas medidas não trouxerem efeitos práticos no aumento da capacidade de consumo das famílias, elas só vão criar efeitos subjetivos, efeitos emocionais, como eu já citei vários. E as famílias hoje precisam de efeitos práticos no seu orçamento. Então precisamos primeiro criar o bolo, formar esse bolo para depois a gente distribuir fatias. Só assim a economia toma novo rumo, ganha novo corpo e será mais pujante. Espero ter contribuído com a compreensão e com a melhoria de entendimento de como está funcionando a economia no país, né? Em outros momentos, dando continuidade a esse tipo de encontro, Economia Sem Economês, eu trarei novo tema para vocês. Agradeço e um forte abraço.